Ah, voltei. Pensaram que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei. Nós paramos em Tiago 2,26, que diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Agora a gente volta assim: bom, não adianta nada eu fazer obras se eu não tiver fé, e não adianta nada eu ter fé se eu também não fizer obras. Então uma está interligada à outra, querido. Você tem que ter fé e trabalhar. Porque não adianta você trabalhar e não ter fé, e não adianta você ter fé e não trabalhar. Você só ficar sentado no banco da igreja sem fazer nada, não adianta de nada. Mas a obra é só feita na igreja? É só na igreja que existe obra? Não, querida, no seu dia a dia. É não ajudar ao próximo, é você usar os frutos do Espírito Santo, colocar em prática. Porque não adianta você ter fé, querido, e você não saber lidar com o seu próximo, não ajudar o seu próximo. Eu tenho, vou falar que é uma qualidade, mas que algumas pessoas acham que é defeito. Eu sou uma pessoa muito prestativa. Sabe aquela pessoa se palpa toda a obra? É a Carla. Principalmente se tiver uma pessoa enferma, que precise, uma pessoa que precisa de coisas materiais, se eu tiver disponível para poder ajudar, assim, na caso de poder ajudar. Em favores, eu gosto, gente, é meu, Carla, natural meu, eu gosto, eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto útil, na verdade. E algumas pessoas acham que isso é ruim, porque acham que eu tô sendo explorada, acham que eu não tenho que ficar ajudando em todo mundo, né? Que as pessoas se aproveitam de mim. Cara, eu vou falar pra vocês, tudo que eu faço por alguém é por puro prazer. É por puro amor no coração. Porque uma das coisas que eu sou, querida, é grata. Às vezes as pessoas me pedem coisas, mas elas também já me ajudaram. Então custa eu ajudar? Ah, mas te ajudou isso, e você ajuda em isso. E daí? Nós viemos para servir, queridos. Nós viemos para servir. Então, eu não me incomodo em ajudar. Claro, se eu não puder, eu vou falar, putz, não dá. Mas se eu estiver disponível, por que não ajudar? Você tem obras todos os dias na sua vida, em todos os momentos. E Deus fala conosco, sabe, queridos? Por exemplo, essa semana que passou, eu estava muito estressada, sim, de problemas, como eu falei no outro vídeo, né? Um dos motivos que me afastaram muito dos vídeos, né? Tava pesado, muito pesado. Aí essa semana, não me recordo se foi quinta, enfim. Eu voltando da escola do meu filho, numa rua de mão dupla, e veio um motociclista de frente para mim. Só que ele passou tão voado numa rua que não tinha como ele passar tão voado assim como ele passou, numa velocidade muito alta, porque ele passou entre o meu carro e o carro e um outro carro. Então, assim, tipo, correr é meio insano, né? Mas ele passou, ele teve coragem e foi. A questão é que ele quebrou meu retrovisor do carro. Querido, sabe quando você já não tá podendo muita coisa, ainda acontece mais uma coisinha assim? Aí pra você parece que é uma coisa gigantesca, então, é isso aí. Na hora eu comecei a chorar. E meu filho, calma, mãe, calma. Eu falei, não é possível, eu já tô cheio de problemas, eu tô sem dinheiro. E, poxa vida, ainda acontece isso comigo. Caramba, como é que eu vou comprar um retrovisor? Que eu não sei o que. Eu preciso do carro todos os dias. Eu falei, caramba, meu Deus. Mas o que precisa acontecer, Senhor? Gente, às vezes é assim, né?
E aí, comecei a respirar. E aí Deus falou comigo assim: Carla, ainda bem que o vidro do seu carro estava fechado, né? Aí eu fiquei pensando assim, ainda bem que estava fechado. E aí quando eu cheguei, estacionei o carro em frente da minha casa, eu fui ver o vidro pelo lado de fora, meu vidro do carro. Queridos, fez marcas profundas no meu vidro do carro. A explosão do meu retrovisor, que foi espelho para tudo quanto é lado. Imagina se meu retrovisor, se o meu vidro da janela tivesse aberto. Não sei se eu estaria aqui para contar alguma história. Não sei se eu estaria deficiente visual. Ou se meu filho também não estaria em problemas seríssimos. Porque voaria caco de espelho para tudo quanto é lugar. Você viu como é que Deus nos livra? A primeira coisa que a gente faz é esbravejar, ficar brava, desesperada. E aí Deus vai falar com você, querida. Ainda bem que o vidro estava fechado, né? Poderia ser pior. Esse é o Deus que nós temos. E a obra é todo dia. É ter mansidão. E fácil, querido, né? Não. Se alguém fala assim, ser crente é fácil, ser cristão é a coisa mais fácil do mundo, querido. É muito fácil, sim, você crer em Jesus Cristo, amar Jesus, amar a Deus, seguir, querer o Espírito Santo na nossa vida, isso é muito fácil. Agora, as consequências da nossa escolha em relação a isso não é fácil. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, as obras são uma expressão exterior, uma manifestação humana de uma fé salvífica. Portanto, na verdadeira experiência cristã, a fé é expressa em um compromisso com o Senhor, revelado pela obediência à lei. Então, Deus pede para que a gente obedeça a lei, né? Interessante. Então, Ele sabe que a gente não vai conseguir 100%, mas Ele pede para que a gente obedeça. Interessante isso, hein, Carla? Vamos continuar. No juízo, Deus usará as obras como evidência para suas criaturas, que não pode ler pensamentos de fé como ele pode. Contudo, para as pessoas convertidas, somente as obras após a conversão, em que a vida é capacitada por Cristo e pelo Espírito Santo, são relevantes no juízo. A vida de pecado antes da conversão já foi lavada pelo sangue de Jesus. Então, queridos, a sua fé, as suas obras, as coisas que você faz, só vão começar a ser computadas, ganhar pontos, depois que você foi convertido. Ali Deus vai começar a te avaliar. Antes disso, Ele não tem como te avaliar. Agora em Romanos 6 diz o seguinte, vou tentar ser breve, que senão vai ficar extenso de novo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte,
certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Agora chegou uma parte muito crucial. Esse texto que eu acabei de ler está dentro de Romanos 6, tá, queridos? Fala assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o corpo continue dominando, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Queridos, uma vez que você aceita Jesus como seu Salvador, seu Redentor, e você é batizado em nome de Jesus, querido, tem que haver uma mudança na sua vida. Uma mudança. Querido, você continua com o corpo pecador, corpo mortal que vai ser destruído de pecado. Mas o seu espírito tem que estar ligado ao Espírito de Deus. Então, aquela vida que você tinha antes, ela não pode existir mais. Ah, Carla, mas não existe. Existe. Você vai continuar pecando. Nós pecamos todos os dias, querido, por pensamento, por ações. Não tem como, a gente está aqui num mundo de pecado. Mas a gente tem a consciência do pecado, a gente se arrepende do pecado e a gente tenta mudar. Aqui esse texto fala da gente não permitir que o pecado continue dominando o seu corpo, querido. Se você bebia, você não pode beber mais. Se você fumava, você não pode fumar mais. Se você era viciado em alguma coisa, você não pode mais ser viciado. Se você mentia, para de mentir. Então, você tem que parar. Aqui diz, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Querido, seu corpo não te pertence mais. Seu corpo é morada do Espírito Santo. Ele não te pertence mais. Então, se você macula o seu corpo, você macula o Espírito Santo.